todos os animais encontrados na região, poucos despertam tanta emoção quanto os gorilas. Na República do Congo, o Parque Nacional de Odzala-Kokoa protege uma das grandes áreas de floresta tropical da África Central e abriga gorilas da planície ocidental. Mas encontrar um gorila em seu ambiente natural não é uma experiência simples. É preciso entrar na floresta, caminhar por trilhas difíceis, atravessar áreas alagadas, seguir rastros, observar galhos quebrados e aprender a ouvir. Porque muitas vezes, o primeiro sinal de que um gorila está próximo não é visual. É um movimento entre as folhas, um galho que se quebra, um som vindo da vegetação. E então, depois de horas de procura, pode acontecer algo extraordinário. A floresta se abre, e alguns metros à frente surge uma família de gorilas. Por alguns segundos ninguém fala. O animal observa. Você observa, e todo o resto parece desaparecer. Os gorilas vivem em grupos sociais organizados, geralmente liderados por um macho adulto conhecido como dorso prateado. Grande parte do dia é dedicada à alimentação, ao deslocamento pela floresta e aos cuidados com os filhotes. Mas esse encontro representa algo maior. Esses animais dependem de um ambiente que enfrenta uma pressão crescente, perda de habitat, caça ilegal, doenças e mudanças no território. Por isso, proteger os gorilas significa também proteger a floresta onde eles vivem. E depois de deixar esses gigantes para trás, nossa viagem continua. Porque existe outro elemento que domina completamente a paisagem dos dois Congos: a água. O Rio Congo, um dos grandes rios do planeta. Suas águas atravessam o coração da África Central e formam uma enorme rede de rios e afluentes. Mas para as pessoas que vivem às suas margens, ele é muito mais do que uma maravilha geográfica. É uma estrada. É alimento. É transporte. É trabalho. É parte da vida. Barcos atravessam suas águas levando pessoas e mercadorias. Pescadores dependem do rio. Comunidades inteiras se desenvolveram próximas às suas margens. Durante gerações, essas águas ajudaram a conectar regiões que seriam extremamente difíceis de alcançar por terra. Mas existe algo ainda mais impressionante. Em determinado trecho do rio estão frente a frente duas capitais. De um lado, Kinshasa. Do outro, Brazzaville. Duas cidades, dois países. Um rio entre elas. É uma das relações urbanas mais fascinantes da África Central e também um símbolo perfeito da história dos dois Congos. Ao chegar a Kinshasa, a paisagem muda completamente. A floresta dá lugar ao concreto, as trilhas desaparecem e surge uma das maiores áreas urbanas do continente africano. Kinshasa é intensa, movimentada, barulhenta, criativa. Milhões de pessoas vivem, trabalham e circulam pela cidade. Mercados ocupam as ruas, veículos disputam espaço, pequenos negócios funcionam por todos os lados. Mas talvez nenhuma manifestação represente melhor a energia de Kinshasa do que a música. A República Democrática do Congo possui uma das tradições musicais mais influentes da África. A rumba congolesa ultrapassou fronteiras e se tornou parte importante da identidade cultural de vários países do continente.
Kinshasa, música não é apenas entretenimento. É memória, é expressão, é identidade. É uma maneira de contar histórias. E essa tradição ajudou a transformar a cidade em um dos grandes centros culturais da África. A música congolesa viajou muito além das margens do rio Congo. Ritmos, instrumentos, danças e estilos foram incorporados por artistas de diferentes países africanos. E essa influência continua até hoje. É uma demonstração de como a cultura consegue atravessar fronteiras que mapas e governos estabelecem. Enquanto a floresta permanece silenciosa em algumas regiões, as cidades estão constantemente criando novos sons. A tradição não desaparece. Ela se transforma. E essa capacidade de transformação é uma das características mais marcantes da cultura congolesa. Wafanya biashara walimaji Esperance Binyuki Ifa ya Oscar Kalimba Padibu. Wakaaji wote wa Bunyakiri na kando kando, tujunge pamoja, mkono mkononi, tusimamishe ujenzi wa nyumba ya Radio RCB. Papa Jean-Pierre Sikitiko, etu nyumbani tupafanye mahali pa maendeleo. Hakuna takaye tujenge ya kwetu Nyangabo Katachi. Hakuna takaye endelesha redio ye isipokuwa sisi wakazi wababa wa mama wa kaka wa dada wa mutare wote wafanya biashara wa Bunyakiri, pamoja tujenge RCB, Radio de la Referência. Do outro lado do rio está Brazzaville, a capital da República do Congo. Embora esteja tão próxima de Kinshasa, a cidade possui sua própria identidade. E existe uma tradição que chama a atenção imediatamente: a SAP. Seus integrantes são conhecidos pela elegância. Ternos cuidadosamente escolhidos, sapatos impecáveis, cores marcantes e uma atenção quase artística aos detalhes. Mas a SAP é muito mais do que moda. Para seus participantes, ela representa identidade, orgulho e expressão pessoal. É uma forma de transformar a própria aparência em uma declaração. Em um lugar onde tantas pessoas enfrentam dificuldades econômicas, essa cultura da elegância se tornou uma maneira de afirmar dignidade e personalidade. E mais uma vez, os dois Congos mostram que sua riqueza não está apenas na natureza, está também nas pessoas. Quando observamos Kinshasa e Brazzaville do alto, a proximidade impressiona. Duas capitais nacionais estão praticamente frente a frente, separadas pelas águas do rio Congo. De um lado, Kinshasa, do outro, Brazzaville. Duas sociedades diferentes, mas ligadas por uma geografia compartilhada e por elementos culturais que atravessam a fronteira. O rio separa. Le roi de la forêt Chikanda. Bana Bunyakiri tosangana, tobongisa totonga, tosonga héritage oyo gouvernement congolais epesa kibiso. Kere mwerusi mwishimu salela RCB. John Mungano batotonga bana Bunyakiri RCB. Poli Mwendanga. Mas também conecta. Conecta pessoas, mercadorias, histórias e gerações. E talvez seja justamente isso que torna essa região tão fascinante. O rio Congo não é apenas uma fronteira, é uma testemunha da história. Como Kinshasa, Ulaya, Marekani, Asia na Oceania. James kila umoja lete mchango wake kwa ajili ya redio yetu RCB. Wakati huu tumepata parcele, tumeanza sasa ujenzi wa kujengea redio yetu. Tunawaomba nyote kuleta michango yenu, tunawaomba zote kusindikiza redio RCB. Le grand chef coutumier de Batembo, Mwami Amisi Kitenge, la chefferie de Bolo en marche. Katoranda Remo le patriarche, Mubugu Likolo, Claude Musikami Kalima, Mama Alice Kitenge, mama na watu wote, Semeo Mutupe, tujenge pamoja nyumba ya RCB, kwa ajili ya maendeleo.
Mo Colonel Ombeni Kopernike. Baba na mama na watu wote, wakazi wote wa Bunyakiri na kando moja nyumba ya Esebu kwa ajili ya maendeleo ya yetu. Dr. Steve Kalezo, Vandos Karamba Lebosi, DJ Kitumaini, Didase Enamafu, Mitabala Birengerenge, Gilbert Mulimo, Signor Kaniki, Gedeo Marie Le Grabaoba, Florence Zawadi, Aristote Elia, Raeli Namuyuwa, Lieve Musibira, Ndosi Mtoto Wapanya, l'équipe technique de la radio RCB, Passia de Baba Fira, Aubert Mbakecha, la Smith Amash. Merci à la coopération suisse et tous les partenaires de la radio RCB. Frédéric Biouta, Vema Isaïra, Kalume Mwirisa, Revera Tusichoke Tumide, Revera Mapendano Guteresi. Son grand-père baba na mama na watu wote, wafanya biashara walimaji, pamoja nyumba ya Esebu kwa ajili ya maendeleo yetu. Esperance Binyuki IFA ya Oscar Kalimba Padibu, wakaaji wote wa Bunyakiri na kando kando, tujunge pamoja mkononi, tusimamishe ujenzi wa nyumba ya radio Esebu. Papa Jean-Pierre Sikitiko, etu nyumbani tupafanye mahali pa maendeleo. Hakuna taka tujenge ya kwetu Nyangabo Katachi, hakuna taka endelesha redio ye isipokuwa sisi wakazi. Depois de atravessar a floresta, encontrar gorilas e chegar às grandes cidades, uma coisa fica clara: os dois Congos não podem ser definidos por uma única paisagem. Existe a natureza, existe a vida urbana, existe música, existe tradição, existe modernidade. E existe uma população enorme construindo seu próprio futuro. Mas nossa viagem ainda não terminou, porque existe uma outra dimensão do Congo que não podemos enxergar das margens do rio. Uma riqueza escondida abaixo da superfície. Minerais que se tornaram essenciais para a indústria moderna. Recursos que conectam o coração da África a tecnologias utilizadas em todo o mundo. E junto com essa riqueza, surgem algumas das questões mais difíceis da região. Quem controla esses recursos? Quem se beneficia deles? E por que um território tão rico ainda enfrenta tantos desafios? Para descobrir essa outra face dos dois Congos, precisamos olhar para o subsolo. E é exatamente isso que veremos no próximo episódio. No episódio 3, vamos descobrir a riqueza mineral do Congo, o papel do cobalto na tecnologia moderna, os conflitos, os desafios ambientais e o futuro de uma das regiões mais importantes da África. Marekani, Asia na Oceania. James kila umoja lete mchango wake kwa ajili ya redio yetu RCB. E essa foi mais uma viagem pelos dois Congos. Se você gostou desse documentário, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E agora eu quero saber de você, qual parte dos dois Congos mais te surpreendeu? Kinshasa, Brazzaville, o Rio Congo, a cultura ou alguma das histórias que mostramos neste episódio? Comente aqui embaixo. E se você quer ver mais documentários como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não esquece de deixar aquele hype para mostrar que você quer o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Mo Colonel Ombeni Kopernike. Baba na mama na watu wote, wakazi wote wa Bunyakiri na kando moja nyumba ya Esebu.